vocês estão? Espero que todos bem. Hoje é sexta-feira, estamos prontos para mais uma aula. Vamos trabalhar história, tá certo? Vamos falar do tema as invasões francesas. Vamos lá? A gente vai continuar a história da semana passada. Tia vai fazer um breve resumo para lembrar vocês. Porque para falar da invasão francesa, nós temos que voltar um pouquinho no tempo. Lembra lá dos governos gerais, que foram 3, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Mendes Sá. Então, a história da invasão francesa, ela também está envolvida com o governo geral. Lembra que teve esses 3 governos que governaram o país em períodos diferentes. Então, a invasão francesa, ela ocorreu justamente no período de Duarte da Costa, que estava governando o Brasil. Vocês estão lembrando aí? Espero que sim. Lembra que o governo de Duarte da Costa, ele foi muito caótico, perturbador, porque tiveram vários conflitos entre os portugueses e os indígenas eles fizeram uma aliança com os franceses. Então, é a partir daí que a história continua. É isso que a gente vai ver, tá certo? Então, a invasão dos franceses, ela teve 2. Nós vamos estudar primeiro a primeira invasão, que ocorreu em 1555 e se estendeu até 1567, tá certo? Então, a primeira invasão, ela foi comandada por Nicolas Durand, esse rapazinho aí, esse senhor. Então, ocorreu na Baía de Guanabara. Lembra lá que fica no Rio de Janeiro, que antes não era cidade, só foi ser fundada depois. A primeira invasão ocorreu na Baía de Guanabara e os franceses, eles se aliaram com os indígenas, os tamoios e os tupinambás. Por quê? Todo mundo, quando chegou no Brasil, viu todas as riquezas que existiam. Lá no início foi a extração do pau-brasil, que era uma árvore muito boa para fazer tintura, tinha uma madeira ótima. Então, todos os países disputavam por ela. Lembra também que existia o Tratado de Tordesilhas, que de um lado do Brasil pertencia a Portugal, do outro pertencia a Espanha. Então, os outros países não podiam tirar nada do Brasil. Começaram a ocorrer as invasões. Essa invasão justamente era para retirar esse material, essa matéria-prima do Brasil para ser comercializada. Os franceses, como eles não tinham posse do Brasil, eles começaram a fazer essa invasão. Eles se aliaram às tribos indígenas para se tornar mais fácil para eles fazerem essa invasão. E qual o objetivo dessa invasão? Eles tinham um objetivo como construir o Forte de Coligny na ilha de Sergipe e eles conseguiram construir esse forte. Eles também tinham como objetivo fundar a França Antártica. E o que seria essa França Antártica? Era uma colônia de refúgio para proteger os protestantes calvinistas. Os protestantes são os evangélicos. Então as pessoas estavam saindo da França, estavam fugindo, porque lá não era permitido eles seguirem a religião. Tinha outros fatores também. Então, eles vinham para o Brasil, esses franceses. E o objetivo dessa primeira invasão justamente era isso. Eles queriam construir uma colônia, uma cidade, para ter o refúgio para essas pessoas. Então, esse foi um dos motivos da primeira invasão francesa, certo? Mas o que ocorreu? Lembra lá de Mendes Sá, que foi o terceiro governo geral? Em 1567, Mendes Sá conseguiu expulsar os franceses da Baía de Guanabara. Lembra lá que Mendes Sá, junto com seu sobrinho, Estácio de Sá, eles conseguiram expulsar os franceses da Baía de Guanabara. E a partir daí, Mendes Sá fundou a cidade do Rio de Janeiro, que é pelo esse nome que a gente conhece hoje. Mas antes ela foi fundada com o nome de São Sebastião, certo? Lembra também que, infelizmente, o sobrinho dele, Estácio de Sá, ele morreu nessa batalha que teve com os franceses. Lembrando, essas guerras entre os portugueses, entre esse governo geral e também entre os franceses, durou 15 anos. Então, não foi uma coisa rápida, certo?
Nós vamos ver agora uma imagem que retrata essa expulsão. Essa foi a batalha entre Médicis e seu sobrinho contra os franceses, que aconteceu também sua expulsão. Ou seja, Médicis ele conseguiu expulsar, retirar esses franceses da Baía de Guanabara e tomar de volta essas terras para o governo de Portugal, ok? Nós agora vamos estudar um pouquinho sobre a segunda invasão. Ela ocorreu de 1612 a 1615. Ela foi comandada por outro almirante. Ele se chamava Daniel de La Touche. Então, ele foi uma pessoa muito importante, mas essa invasão, essa segunda invasão, ocorreu na região do Maranhão. Lembrem-se, a primeira invasão francesa ocorreu na Baía de Guanabara, que ficava no Rio de Janeiro. A segunda invasão ocorreu na região do Maranhão. Como os franceses viram que não conseguiam mais tomar o Rio de Janeiro de volta, então eles partiram para outra região para obter sucesso. E foi aí que aconteceu a segunda invasão. Lá também eles conseguiram construir um forte, e esse forte foi batizado como Forte de São Luís, em homenagem ao rei, ok? E o objetivo dessa segunda invasão era também fundar uma colônia que ia ser chamada de França Equinocial e fazer negócios com açúcar e as especiarias. Ou seja, tudo que ele estava comercializando aqui, extraindo do Brasil. Lembra que primeiro toda a riqueza era baseada lá na extração do pau-brasil. Depois veio as mudas de cana-de-açúcar, a agricultura começou a fluir e evoluir. Então, a França ela também queria ter participação nesses negócios. Então, ela queria fundar também uma colônia lá na região do Maranhão para proteger as pessoas que eram fugitivas lá, que não podiam ser protestantes, eles não podiam seguir a religião do protestante. Então, eles vinham para o Brasil e também eles queriam fundar um comércio para fazer negócio tanto com açúcar quanto as outras especiarias que aqui existiam. E esse comércio ele era feito com os outros países. Porém, a matéria-prima estava aqui. Então, isso ia facilitar para ele a venda dessas mercadorias, certo? Mas o que é que aconteceu? Os franceses eles não conseguiram novamente. Eles só conseguiram construir o Forte de São Luís. A segunda invasão ela durou bem menos, ela só durou 3 anos. E os franceses foram expulsos novamente por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre Moura. Então foram essas duas pessoas que conseguiram expulsar novamente os franceses, agora da região do Maranhão, ok? Vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu. Vamos lá. A primeira invasão francesa, ela ocorreu em que lugar? Me respondam. Muito bem, ela ocorreu na Baía de Guanabara, que fica no Rio de Janeiro. Lá eles construíram o Forte de Coligny, certo? E aconteceu no governo de Duarte da Costa. Já a segunda invasão aconteceu na região do Maranhão. Eles construíram o Forte de São Luís. Da mesma forma que eles queriam construir uma colônia lá no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, eles também quiseram construir na região do Maranhão. A diferença dos nomes. Lá na Baía de Guanabara ia se chamar França, o quê? Antártida. E aqui ia ser chamada de França Equinocial, ok? Lá na primeira invasão, quem conseguiu expulsar foi Mendes Sá e seu sobrinho, Estácio de Sá. E no Maranhão, quem conseguiu expulsar os franceses foi Jerônimo e Alexandre de Moura, ok? Espero que vocês tenham entendido. Realizem as atividades com capricho e atenção. Não precisa decorar datas, eu sei que a atividade é muita coisa, mas todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês leiam com calma, tentem responder
Qualquer dúvida, entre em contato com a tia, tá certo? Lembrando que as atividades valem pontos, façam com capricho, não deixem em branco, porque quando vocês deixam as atividades em branco, vocês perdem todos os pontos. Vocês tentem fazer elas, ver se tá certo ou se tá errado, só é mandar pra tia, a tia faz a correção, tá bom? Beijos pra todos, tchau, tchau.